Graças pais, irmãos, nós estamos aqui novamente, agora em outro momento, para estarmos trazendo uma palavra para os irmãos. A última vez nós estivemos falando sobre oração, sobre perseverança na oração, e nós queremos continuar falando sobre oração, só que dessa vez falar sobre uma oração responsável. Eu pensava nesse momento como orar com responsabilidade, assim, colocando. Eu gostaria de ler nesse dia ou nessa manhã para os irmãos de domingo, o texto de Neemias capítulo 1. Neemias é um livro que nós já fizemos exposição na igreja e tem sido um dos livros que nós, ao fazermos a exposição, aprendemos muito. Um livro que tem lições maravilhosas para as nossas vidas, assim como toda a escritura. Mas naquele tempo, naqueles meses que nós expomos Neemias, estudamos Neemias com a igreja, foi um momento muito bom para a igreja, um momento muito bom para esse pastor, tá? Então vamos ler Neemias 1 e vamos ver o que nós podemos aprender nessa manhã com Neemias capítulo 1. O texto começa: palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam os teus ouvidos e os teus olhos abertos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem estatutos, nem juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e cumprirem então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante deste homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém? Bem, o livro de Neemias é um livro que a gente vai encontrar diversas lições. No entanto, vamos nos concentrar nesse capítulo. Esse capítulo introdutório, basicamente, é uma descrição da oração que Neemias fez. Da oração que Neemias apresenta diante de Deus em vista da situação que o seu povo passava. Jerusalém estava em um estado de calamidade, estava destruída, os muros destruídos, a cidade estava assolada, abandonada, era um estado de vergonha. Nós estamos aqui já numa era pós-exílica, o povo, ou as duas tribos, o reino de Judá já tinha sido levado para a Babilônia, 70 anos já tinham se passado, já tinham voltado, o Império Babilônico já tinha caído, agora o Império Medo-Persa assumia o controle. Já tinha retornado a Jerusalém pelo menos 2 caravanas, a primeira caravana com Zorobabel, depois a segunda caravana por volta de entre 40 e 50 anos depois, a caravana com Esdras, e agora nós estamos 13 anos depois que a caravana de Esdras retorna. E Esdras começa a reconstrução ali,
No entanto, em razão de uma carta enviada por vizinhos ali de Jerusalém ao rei Artaxerxes, nós vamos ter uma paralisação naquela construção. E agora Neemias recebe alguém de lá, que ele chama de irmão. Nós não sabemos se era um parente, se na verdade era um irmão realmente. O texto ou a palavra que é usada, ela pode identificar tanto o irmão realmente, como um parente próximo, um primo, alguém do povo. E essa pessoa comunica o estado de desolação e de vergonha que Jerusalém está passando. E diante disso, Neemias vai a Deus e Neemias faz uma oração. E eu falo uma oração, mas o que nós temos aqui é um momento em que Neemias continuamente se coloca diante do Senhor por algum tempo em oração. Essa oração de Neemias é uma oração perseverante. E aquilo que nós já falamos no vídeo anterior, nós poderíamos colocar todos aqui também e observar nessa oração de Neemias. Nós vamos ter Neemias pedindo, nós vamos ter Neemias buscando, nós vamos ter Neemias no decorrer do livro perseverando naquilo que ele pediu ao Senhor e naquilo que o Senhor tem lhe dado. No entanto, aqui nós vamos ver alguns elementos a mais sobre uma oração. E eu gosto de olhar para esse texto e dizer que Neemias orou com responsabilidade. E o nosso vídeo intenta ser curto, então a gente vai ser o mais rápido possível, sucinto, naquilo que nós queremos deixar para os irmãos. Primeiro, quando nós falamos em oração com responsabilidade com base nesse texto, nós queremos dizer que Neemias, ao orar, Neemias tinha conhecimento de quem era Deus. Neemias tinha conhecimento da sua responsabilidade, ou seja, Neemias tinha conhecimento da sua parte no problema que Jerusalém passava, e Neemias tinha conhecimento sobre o agir de Deus. A primeira coisa que a gente percebe nessa oração é quando Neemias vai começar a orar, versículo 5 em diante, é que Neemias se dirige a Deus de uma maneira muito esclarecedora daquilo que ele, da maneira como ele via Deus. Ele não olha para Deus de maneira rasa. Neemias, ele conhece Deus e por isso Neemias fala com Deus, ele descreve Deus. Notem só, Neemias começa dizendo: "Ah, Senhor, Deus dos céus". Irmãos, essa expressão, Deus grande e temível, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia, essa expressão, embora curta, mas ela resume aquilo que era a fé, ou resume aquilo que era a convicção do povo em relação a Deus. Deus é o Criador dos céus, Deus é o Deus soberano, Ele é o Deus grande, é o Deus temível, Ele é o Deus que tem controle de todas as coisas. Ele é aquele Deus que guarda a sua aliança, Ele é aquele Deus que tem misericórdias daqueles que o amam, é aquele que guarda os seus mandamentos. Neemias está descrevendo Deus de acordo com a situação que ele agora verifica, ou seja, ele está destacando na oração quem é Deus, olhando também para a situação que ele está vivendo. Ele está olhando para Deus e destacando: Senhor, Tu é o Deus grande, Tu é Deus soberano, Tu é Deus sobre tudo e sobre todos, Tu é aquele Deus que guarda a Tua aliança, Tu é um Deus temível, Tu é um Deus que protege, ou um Deus que tem misericórdia daqueles que Te amam e daqueles que guardam os Teus mandamentos. Neemias conhece Deus. Esse é um ponto interessante. Às vezes nós queremos orar e nós queremos orar com perseverança ou queremos nos colocar diante de Deus de acordo com algum problema e nós queremos falar com Deus e nós não temos conhecimento de quem seja Deus. Isso é muito claro quando a gente olha as pessoas falando ultimamente com Deus e elas falam com Deus como se Deus fosse um devedor delas, como se Deus tivesse alguma dívida com elas ou como se Deus fosse um menino e conversam com Deus como se Deus ele fosse alguém que não tivesse conhecimento das coisas. Os lábios das pessoas às vezes, ou às vezes os nossos lábios transmitem algo que o nosso coração realmente não crê, que o nosso coração realmente não vê, e as nossas orações começam a ser de certa forma, expressões falsas. Nós falamos com Deus de coisas que nós não sentimos, nós falamos de coisas para Deus, de coisas que nós não sabemos, e às vezes nós nos dirigimos a Deus sem ter conhecimento sequer do que nós estamos falando, e achamos que isso é interessante. Algumas orações são rebuscadas, são cheias de palavras bonitas, mas que na verdade não tem conhecimento do que falam. Irmão, se você quer orar a Deus, e você precisa orar a Deus, você precisa se colocar diante de Deus, e precisa fazer isso com responsabilidade. A primeira coisa que você precisa fazer é saber com quem você está falando.
Você precisa saber com quem você está falando, é com o Deus soberano. Então você precisa conhecer esse Deus com quem você está falando. Então a primeira coisa que você precisa entender quando se ora com responsabilidade é que nós oramos ao Deus soberano. E orando ao Deus soberano, nós precisamos saber com quem nós falamos. Nós precisamos conhecer esse Deus, nós precisamos conhecê-lo através da Escritura. Sabe, se você quer conhecer Deus, leia a palavra, conheça Deus, leia a Escritura Sagrada e você vai conhecê-lo. E você vai poder conversar com Deus de maneira real, de maneira responsável, sabendo falar com Ele. Na oração modelo, Jesus Cristo, quando nos ensina a orar, Ele diz o seguinte: orai, Pai nosso que estais no céu. Nós nos dirigimos a Deus Pai. E quando nós nos dirigimos a Ele, a primeira coisa que nós precisamos entender é que as nossas orações precisam ser primeiro a fala ou a comunicação de um filho ao Pai. Então, conhecer a Deus só é possível pela Escritura e por meio de Cristo Jesus. Então, se você quer orar, entenda, ore com responsabilidade, você precisa orar, tá? Você precisa orar. Ore conhecendo a Deus. Procure conhecer Deus. Oração sem Bíblia não funciona. Não funciona. É por isso que tem muita gente dando grito, dizendo eu determino, eu mando, eu faço, eu não aceito. Conheça Deus. Saiba o que você está falando. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Deus soberano, Deus grande, Deus temível. Deus que preserva a sua aliança. Deus que cumpre as suas promessas. Deus que age com justiça para com o pecado, mas é misericordioso para aqueles que o amam e que guardam os seus mandamentos. É um Deus de justiça, um Deus de misericórdia. Tá? Conheça Deus. O segundo ponto, a gente pode observar ali do versículo 6 em diante, versículo 6, do versículo 6 a 8, é que nós vamos, 8 até o 9, nós vamos encontrar aqui, de certa forma, um homem que conhece a sua responsabilidade. Irmãos, eu não sei se você já tem pensado, irmão, você também que não é crente esteja vendo esse vídeo. Neemias, ele não é um homem que sai fora ou que coloca-se distante do problema. Ele olha para Jerusalém naquele estado de calamidade, de vergonha, e ele se coloca no centro da responsabilidade. Neemias, ele não começa a sua oração dizendo: "Oh Pai, lembra daquela cidadezinha tão querida, tão bonitinha, tão boazinha, daquele povo que nunca errou, que não..." Não, Neemias não faz isso. Neemias, ele pede que o Senhor esteja com os ouvidos, os olhos, ouvidos atentos, olhos abertos, e ouça a sua oração, e ele começa fazendo confissão. Neemias, ele não começa ressaltando ou dizendo que ele é um coitadinho, que o seu povo é um coitadinho. Não, ele começa dizendo: Senhor, eu e a minha casa pecamos contra ti. Neemias, ele ressalta aquilo que está na aliança. Ele diz: Deus, tu é um Deus que guarda a aliança. Ele agora ressalta isso, ele diz: olha, nós pecamos contra ti. O que nós estamos passando aqui, o que Jerusalém está passando, é porque nós não guardamos os estatutos e nem os juízos que tu ordenaste a Moisés. Ele diz: eu e a minha casa pecamos contra ti. Neemias confessa o seu pecado. Neemias reconhece a sua responsabilidade. Esses dias que nós estamos vivendo de pandemia, uma das coisas que tem revelado bastante tem sido o pecado do homem. Alguns veem muita solidariedade, sim, tem. Mas a gente vê muita ganância. Olha a sua volta, as pessoas não estão se preocupando umas com as outras. A gente tem visto coisa acontecer que... misericórdia. É uns aproveitando o momento para conseguir alcançar cargo político. É outros aproveitando o momento para poder tentar provar que tinha razão em alguma coisa. Outros aproveitando o momento para tentar ganhar dinheiro sobre o medo das pessoas. É triste, é triste. Outros tentando manter aglomerações ou outras coisas mais sem sequer se preocupar com a saúde e com a vida das pessoas. Alguns se dizem religiosos, outros não. A gente tem visto o pecado do homem sendo externado. E mais do que isso, a gente vê um pavor nas pessoas, medo. Como se
acabou aqui ou se vierem a morrer, elas não têm esperança para algo depois. E o crente, o cristão, ele não tem medo da morte. É claro que nós amamos a vida e por isso nós nos protegemos e buscamos nos manter vivos, tá? Aqui ainda. Mas se acontecer a morte, a gente sabe o que vem depois dela. O que vem depois dela é Cristo, é estar com Cristo, é estar com Deus nos céus. E uma das coisas que as pessoas têm evitado, e não é só nesse momento, é reconhecer a sua responsabilidade. Eu não vou dizer que nós temos um pecado específico que seja causador de tudo isso. Eu digo que pandemias, sofrimentos, doenças, guerras, todas essas coisas, tudo isso são consequências do pecado do homem. Nós passamos por tudo isso porque um dia um nosso representante inicial, o primeiro homem, Adão, pecou. E o pecado entrou no mundo. E tudo isso é causa do pecado. Tudo isso é por causa do pecado. E se você diz, mas eu não tenho parcela nenhuma de culpa nisso, você também tem. Eu tenho, nós temos. Nós pecamos diariamente. Nós ignoramos Deus todos os dias. E aí, quando as coisas agora apertam, nós começamos a lembrar e dizer, nós temos que orar. Aliás, nem todo mundo. Tem gente que está aproveitando o momento para querer demonstrar sua falta de fé, para demonstrar sua incredulidade, seu ateísmo. Nós temos responsabilidade. E esse seria um momento para que, nos momentos das nossas orações, nós também viéssemos a olhar e fazer uma autoanálise em nós, confessarmos os nossos pecados. Tanta gente distante da igreja do Senhor, tanta gente que se diz cristão e dando mau exemplo. Tanta gente que se diz cristão e entregue a todo tipo de perversão. Tanta gente brigada nesse momento, sabe? E aí agora você vê quanto a vida é frágil. É frágil. Eu diria que esse é o momento de você confessar os seus pecados. É o momento de você se arrepender. E você dizer, eu também tenho responsabilidade. Eu também tenho culpa. Eu também tenho culpa. Não pense você que tudo isso que está acontecendo está fora do controle de Deus, não. Ele tem controle sobre todas essas coisas. E se isso aconteceu, aconteceu porque Ele permitiu. Ele aconteceu porque Ele permitiu. Então, confesse isso. Confesse seus pecados. Coloque-se diante de Deus. É hora de arrependimento. Orar com responsabilidade, orar começando por uma postura de assumir que eu posso ter culpa naquilo que eu estou passando, na aflição que eu estou passando. E normalmente nós temos. Tá? Então confesse a Deus. É hora de confissão. É hora de você buscar em Deus abrigo. Mas comece dizendo, Senhor, eu sou pecador, eu preciso de Ti. Acho que quase todo mundo conhece João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não sei se você conhece o capítulo 6 de João. Dentre os seus muitos versículos, Jesus vai nos ensinar a crer nele, a nos alimentar dele, sabe? Ele vai nos ensinar que a vontade de Deus é que nós creiamos nele e crendo nele tenhamos essa vida. Então arrependa-se, confesse os seus pecados. Sabe, se você é cristão, você é crente, reflita na sua vida. Se você é membro da Igreja Batista Ebenezer, está distante do Senhor, é hora de retornar. É hora de retornar. É hora de confessar, é hora de derramar os seus pecados ou derramar em confissão os seus pecados diante do Senhor e buscar o perdão que o Senhor tem para você. Porque na continuidade de Neemias, eu acho muito interessante, Neemias conhecia o agir de Deus. Neemias diz, Senhor, nós sabemos que era promessa tua, de que se nós pecássemos, tu nos desterraria. Tu já prometeu que isso iria acontecer. Mas também a tua palavra diz que se o teu povo se arrependesse, tu o reuniria. E aí Neemias diz, Senhor, esse ainda é o teu povo, Senhor. Esse ainda é o teu povo. Sabe aquele pouquinho que tem lá em Jerusalém, envergonhado, pecador, que erra, ele ainda é o teu povo. Eles ainda são o teu povo. E aí ele diz, escuta a oração dos teus servos.
Eles estão querendo reconstruir a cidade. Escuta. E aí Neemias pede pelo povo e diz: Senhor, esse ainda é o teu povo, esse povo está arrependido. É claro, a gente vai ver durante o livro o arrependimento real desse povo, de repente eles vacilam novamente. O ser humano é assim. E aí ele diz: Senhor, ajuda o teu servo. Vou falar com o rei, ajuda o teu servo. Dá mercê para que eu seja bem-sucedido, para que eu encontre misericórdia. Porque Neemias sabe que tudo está sob o controle de Deus. Então eu queria dizer para você o seguinte: ore com responsabilidade. Primeiro, confie em Deus e conheça Deus, conforme a Escritura ensina. Sabe, você está em casa, leia a Bíblia. Ah, pastor Daniel, mas eu não tenho uma Bíblia em casa, eu não sou crente, eu não tenho uma Bíblia em casa. Você tem um celular. Procura um aplicativo e leia. Leia. Você vai descobrir que o Criador de tudo aquilo que está à sua volta é maravilhoso, é grande, é soberano, de que Ele tem um controle de todas as coisas, nada está fora do controle dele. Você vai descobrir que você precisa crer nesse Senhor, precisa confessar os seus pecados a Ele, e ao confessá-lo você receberá perdão. E você vai descobrir que o coronavírus não é o seu principal problema. Não é o seu principal problema. Ele pode lhe trazer alguns dias difíceis quanto à sua saúde. Ele pode até tirar essa vida sua aqui. Mas ele não é o seu principal problema. O seu principal problema se chama pecado. Porque esse pode lhe tirar a eternidade. E não há vacina, não há remédio nesse mundo. Não há imunidade sua contra ele. Só há Jesus Cristo que pode perdoá-lo e pode lhe tirar totalmente, lhe curar totalmente, lhe tirando a condenação, lhe tirando de sob o poder do pecado. E no futuro, quando ele voltar, e nós aguardamos isso alegremente, lhe tirar também da presença do pecado. Então, se você é crente e anda distante do Senhor, confesse, arrependa-se, volte. Se você não é, creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. E seja salvo. Você é crente? Está andando de acordo com aquilo que a vontade de Deus ensina? Mesmo assim, se coloque diante do Senhor em confissão. É esse o estado de todo aquele que é salvo. É constante arrependimento. E quanto mais santificado você é, mais arrependido você se encontrará, distante do pecado e próximo a Deus. A minha oração é que essa pandemia passe o quanto antes. Mas a minha oração é que esse momento sirva para alguma coisa. Principalmente para você que está distante do Senhor, voltar. Para você que não tem olhado para o Senhor e não tem crido no Senhor, que você venha a crer nele. E que no final das contas, nós busquemos solução para o nosso principal problema, o pecado. E essa solução está em Cristo. Creia no Senhor, seja salvo. Deus nos abençoe.